Olá a todos, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre dois modelos atômicos, os dois primeiros modelos propostos por John Dalton e por Thomson. Esses modelos eles traziam o átomo como uma partícula sólida, totalmente sólida, e no caso de John Dalton uma partícula indivisível e no caso de Thomson, aquele pudim de passas que nós citamos, né? Que é os elétrons mergulhados ali num núcleo positivo. E hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos mais atuais e que vai aí responder algumas perguntas, algumas lacunas aí que ficaram nos modelos passados. Bom, o primeiro modelo é o modelo de Rutherford, que é um neozelandês nascido na Nova Zelândia, e ele fez um experimento, pessoal, que mudou aí a maneira com qual as pessoas viam os átomos. Acreditava-se que os átomos fossem como se fossem bolinhas de bilhar, ou como o átomo de Thomson, né? Uma bola de bilhar com vários pontinhos ali, várias bolinhas que seriam os elétrons, né? Várias verruguinhas que seriam os elétrons, digamos assim. Então ele fez um experimento, que é esse experimento aqui. Você tinha aqui uma proteção de chumbo, aqui dentro você tem uma fonte radioativa, essa fonte radioativa ela emite uma luz numa lâmina de ouro. E o que acontece? Nessa lâmpada de ouro, você tinha aqui as partículas sendo desviadas, partículas sendo ricocheteadas, partículas que não eram desviadas. E além disso, você tem esse anteparo fluorescente aqui, que é onde você ia ter a reflexão dessa luz aí. E pessoal, o que isso prova? Pelo modelo de Rutherford, isso prova que, na verdade, o átomo não é aquela coisa maciça, sabe? Mas, na verdade, o átomo ele é cheio de espaços vazios. Então, a maior parte de um átomo são seus espaços vazios. Então, o modelo de Rutherford traz um átomo com um núcleo pequeno e aí você tem os elétrons aí, ó, ficando em volta desse átomo. Então, isso é provado, pessoal, porque se tudo isso aqui, ó, fosse uma coisa sólida, o que aconteceria? Você só teria partículas sendo ricocheteadas, você não teria partículas atravessando esse átomo. Então, essas partículas que atravessaram aí mostram que o átomo ele é cheio de espaços vazios, então o núcleo ele é reduzido e aí você tem os elétrons aí em volta, perfeito? Só que Rutherford não sabia mais ou menos, ou ele não sabia, como esses elétrons se organizavam. E aí você tem o segundo modelo, que é o modelo do dinamarquês Bohr. E aí ele explica algumas coisas aí que faltava à teoria do modelo proposto por Rutherford. Primeiro ponto, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Então eles não ficam girando assim aleatoriamente, eles descrevem órbitas em volta do núcleo, que são essas linhas aqui, que mostram aí o sentido dessa rota dos elétrons. Funcionam mais ou menos, pessoal, como satélites que ficam aí na órbita do nosso planeta. Segundo ponto, o átomo é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Feito? E isso aqui foi obtido através desse experimento. Bom, quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Rutherford não sabia como esses elétrons eram transmitidos, como eles orbitavam. Então acontece mais ou menos assim, ó. O elétron está aqui nessa camada que chamamos de K. Para ele ser transmitido para outro átomo, ele passa para L, passa para M, até chegar na sua camada correspondente. Então, Niels Bohr ele conseguiu aqui estabelecer, conseguiu decifrar como esses elétrons se organizam. E ele deu esses nomes, né, essas letras como nomes dessas camadas, K, L, M, e, enfim. Então, os elétrons eles giram orbitando ali o núcleo do átomo,
E aí, quando você tem uma condução elétrica, você pula de uma camada para outra, sei lá, da K para L, da L para M, e assim sucessivamente, beleza? E depois volta para sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Ou seja, é possível até você obter luz nesse processo. Então, quando um elétron ele muda de órbita, quando ele passa da camada K, por exemplo, para a camada L, e você vai ter a liberação, né, de energia sob a forma luminosa. Então, isso mostra também como os átomos estão relacionados ao fenômeno da luz, o fenômeno da ótica, das coisas que a gente consegue efetivamente ver. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o modelo atômico mais atual. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre átomo, vai falar sobre as partes do átomo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem no mural, comentem ou no YouTube também. Qualquer dúvida, tá bom? Se vocês estiverem gostando, se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem utilizar essas plataformas, tá bom? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.